A base, você prefere título ou revelar jogadores? Para mim, é importante título. Mas hoje, revelar jogador é mais importante. Porque revelar jogador, você coloca os atletas pro profissional. Para os atletas renderem. E vai falar depois, ó, o cara jogou comigo ali. O cara que revelei. Foi o cara isso. Mas, para mim, para a carreira... Título. Título. Quando o profissional vem e tira jogadores da base, você sofreu muito esse ano, principalmente na Série D do Brasileiro. Isso acaba, de uma certa forma, aliviando o seu trabalho? Aí não importa o resultado seu. Porque, olha, você vai falar, pô, tiraram 8 jogadores. O jogo de Pouso Alegre, você ficou com menos de 8 jogadores, né? De 8 a 6 jogadores você perdeu para esse jogo e empatou em Jaú. Empatamos em Jaú. Mas assim, Edmar, igual eu falei do 15 Piracicaba lá, eu perdi 10 atletas, nosso time não rendeu, fui mandado embora. E aqui, nós fizemos o meu trabalho, quando eu vou nas equipes, é para colocar o atleta no profissional. Ó, vou tirar o Edmar do time, mas eu tenho que ter outro ali, que possa render. Não, vou tirar outro, não, tem que pôr outro para que possa render, porque é o nosso trabalho. Quando o Júnior Rocha fala assim, não, pode deixar lá, me manda. Não, vou mandar o melhor para você. Não vou mandar o cara que atrapalha o treino. O Felipe já foi diferente. O Felipe falou assim, eu quero o Bessan, eu quero o Nicolas, eu quero o Léo, eu quero esse. Ele já foi falando os nomes. Então, aí você, não, vamos mandar os caras para lá. E a gente tem que ter reposição. Se a gente não tiver reposição... A base da Inter é forte, Denis? Ou ainda falta muita coisa? Falta algumas coisinhas ainda. Falta algumas coisinhas. Porque... a gente precisa de um pouquinho mais, vamos pôr, de estrutura. Precisa um pouquinho mais. Não é ruim, mas para a gente chegar... Mas mesmo assim, a gente bate de frente ainda com as equipes grandes. De jogo, de confronto. Mas por fora, assim, precisa um pouquinho mais de suplementação para os atletas. Então, mas material humano, eu estou dizendo. Material humano é difícil de achar. Hoje a gente briga pra caramba para ter um atacante. Você liga para um, pô, também estou precisando. Você liga para outro, não tem. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras tá colocando um volante, transformando um volante de atacante. Olha que difícil. Porque tá difícil achar. E isso não é só base, não. Não é só sub-20, sub-15, 17, profissional. Tá difícil achar. Porque quando se fala em base, a gente vai lembrar, o torcedor da Inter vai pensar, né? Pô, quantos anos a gente falou do Anderson? Pô, o Anderson é a joia da base. O Anderson é a joia da base. E não jogou no profissional. Teve pouquíssimas oportunidades, quase nenhuma. Paciência tem que ter, Edmar. Paciência. O Cezinha. Vamos falar do Cezinha. Cezinha em 2017, não, 13, ele estava comigo. Aí em 2016 ele fez a Copa São Paulo e foi com o Parraga. Só que os caras, a base, o garoto não tem que entrar para resolver. Eu penso assim, tem que tem uns atletas que você pode colocar, o cara vai resolver. E tem aqueles atletas que você tem que ter paciência com ele. O Cezinha, os caras não tiveram muita paciência com ele. Sendo que ele jogou um tempo e já foi embora. Mas não era o período que ele estava no Sub-17 e a Inter não tinha Sub-20? Ele já subiu direto também, pro profissional? Também tem. Por isso aí eu falo, o Catanossi punha ele, eu acho que era o Catanossi. Punha ele e aí? E arrebentou comigo também, né? Porque daí tinha vez que o cara não entrava e não descia para jogar. Mas assim, tem que ter paciência. Pô. Tem atleta que você coloca, de olho fechado o cara vai embora. E tem atleta que tem que, daqui 2, 3 anos o cara vai render. No 15 tinha o Samuel Andrade. Samuel, o Tarcísio colocou ele no jogo contra o São Caetano, lá em São Caetano. O moleque foi bem pra caramba no jogo. Ele colocou ele e tal. No outro jogo foi contra o Londrina, a Copa do Brasil. Ele fez o gol do título, da classificação. Sabe? Então, assim, paciência. Tem atleta que foi lá, ficou um pouco, desceu, hoje está lá de novo. Está jogando profissional. Ô Denis, falando nisso, é impossível não fazer essa pergunta para você a respeito do Léo Lopes. Afinal de contas, a gente viu uma Copa São Paulo de juniores no começo do ano, em que o Léo arrebenta na cidade de Taubaté. Inter joga com Taubaté, empata, depois perde para o Cuiabá, um jogo de virada em que o Léo faz o gol ainda, ou o Thomas foi? Foi o Thomas. E depois a Inter ganha do Patriotas, aí teve o jogo de fundo, com um padrinho bem lascado, um 0-0 Taubaté e Cuiabá, Inter fica fora. E naquela ocasião a gente transmitiu os 3 jogos, a gente rasgou elogios ao Léo Lopes. Que atacante! Puxa vida, no profissional esse moleque vai arrebentar. Não foi o que a gente viu. E o Felipe Conceição, muito teimoso, a gente falou muito na rádio, muito teimoso, manteve o garoto 9 partidas na Inter como titular e ele fez
um chute a gol e deu uma assistência. O que faltou para o Léo, na sua opinião, você que comandou esse jogador na base? Foi muito cedo ele para o profissional? Ou ele poderia ter ido bem? Ele tem condição de ser profissional? O que o Denis fala do Léo Lopes? Não, igual eu falei, tem que ter paciência com ele, Edmar. Ele é novo ainda. Ele tem 18, 19 anos. Ele tem muito futuro. Eu vejo potencial nele. Só que tem que ter paciência. Ele tem uma característica de jogador. E as necessidades no momento do Felipe era ter que subir ele. E ele subiu, sustentou o garoto. Eu gostei muito do que o Felipe fez, que mesmo vocês falando, tudo bem, o garoto foi mal no jogo, foi mal naquilo. Só que ele sustentou, teimoso. Cara, não é que é teimoso, meu. É a necessidade que ele tinha. Mas o Léo não é um extremo? Não é um centroavante? O Felipe Conceição colocou ele na D de centroavante. Ele é extremo. Com você ele jogou de extremo. Não, eu não jogo com 3 atacantes, né? Eu jogo com 2. Então ele pode fazer as duas? Ele pode fazer as duas. E o Felipe não estava com... Ele tinha perdido o Rafael Silva e tinha perdido o outro atacante lá que machucou. Que é o Pedro. Então ele não tinha. Então o único atacante que ele tinha era o Léo. E por isso que ele usava de centroavante. Você chegou a conversar com o Léo? Porque, olha, pessoas próximas a ele me procuraram e disseram, olha, o Léo está muito abalado, ele está até procurando psicólogo, ele saiu das redes sociais, ele está sendo muito massacrado. Você chegou a conversar com ele nesse período? Não, eu conversei. E agora acabou a D. Sim. Agora você pode falar. Eu conversei com ele bastante, falei para ele continuar trabalhando e não ligar porque os outros falam fora. Tá tendo confiança no treinador? Segue, cara. Segue. Precisa melhorar algumas coisas? Precisa. Melhorar algumas situações e tal. Mas, cara, esquece quem fala lá fora. Foca aqui dentro. E o que ele falou para você? Que ele estava focado. Que ele não estava ligando para nada. Só que pra gente ele vai falar isso, né, Edmar? Mas e dentro do garoto? E você analisando o futebol dele, você esperava mais dele? Conhecendo o Léo? A gente espera muito de alguns atletas assim. Você fala, pô, esse garoto vai virar pra caramba. E o garoto não rende. Eu esperava bem dele. Por isso que eu falo, eu tenho que ter paciência com ele. E ele tem potencial. Ele de drible é muito bom. Ele é muito bom. Mas por que ele não fez isso nenhuma vez? Ele não partiu para cima dos marcadores, ele foi facilmente envolvido. Se colocar ele para jogar agora, daqui, não sei o Campeonato Paulista, mas o Brasileiro Série D de novo, ele vai estar diferente. Faltou malícia para ele, faltou malandragem para ele. Isso. A gente torce que na Copa São Paulo, se ele estiver fazendo parte com a gente na Copa São Paulo, que ele seja totalmente diferente de cabeça. Que daí ele vai render pra caramba pra gente. E nesse rendimento dele na Copa São Paulo, ele pode ir no Campeonato Paulista, fazer parte do elenco. Entendi. E até a Série D também. O Felipe Conceição em nenhum momento te consultou, falou, Denis, poxa, por que o Léo na base arrebentava e no profissional não está conseguindo desempenhar? Teve essa conversa? Mas assim, Edmar, não adianta ele também chegar em mim e fazer essa pergunta, conversar. Porque cada treinador tem o seu sistema de jogar. E ele tem o sistema dele que ele preferiu usar o Léo naquele sistema. Entendeu? Então não adianta ele vir e falar para o Denis, pô, eu queria que o Léo fizesse isso, mas ele não está fazendo. Pô, Denis, é assim, não. Ele tem o jeito dele. Se ele jogasse com o Léo aberto ou jogasse com o Léo como ele jogou por dentro, é o sistema que ele utilizou. Você ainda continua apostando no Léo Lopes? Eu aposto nele. Eu aposto muito nele. Você acha que pode render ainda um dinheiro futuro para a Inter? Sim. Eu vou cravar para você na Copa São Paulo, Edmar, se ele fizer parte com a gente. Se ele fizer parte com a gente na Copa São Paulo e arrebentar na Copa São Paulo, você pode ter certeza que ele... E você vai pedir para o Felipe liberá-lo? Eu vou deixar na mão deles. Porque o trabalho nosso é colocar o atleta no profissional. A gente vai lá pedir para o cara trazer de volta? Não, deixa ele lá, pô. E quando você lia críticas e mais críticas ao Léo, inclusive da nossa parte, você se sentia mal? Chateado pra caramba. Eu imagino. Na arquibancada, assistindo um jogo, eu ficava chateado ali na cativa, os caras falando, só que você tem que ficar quieto, né? Mas a vontade é falar para os caras aí e tudo, mas... Porque, queira ou não, vocês consideravam um pai dele, né? Você faz parte do crescimento desse garoto. É a mesma coisa de falar do seu filho, né? Você fica chateado pra caramba, pô. Mas a gente procura se conter ali, né? Pô, o moleque tá... Tiro 7, pô, tiro 7, caramba. Você fica se torcendo por dentro ali, né? Mas quando ele errava, e ele errou muito. Mas aí eu falava, pô, pra mim, né? Pô, tá certa, cara. Vamos. Então, eu pensei. Isso a gente fica. E vocês colocavam no lugar do Felipe, pô, eu tiraria ele. Olha que situação. É complicado a gente falar, né? É complicado demais. É complicado porque
Cada treinador tem o seu jeito, não tem como. Era um cara de confiança, vamos por assim. Então, quem é o Léo Lopes? De onde ele veio? Ele é daqui? Como é que são os pais dele? O Léo, dele? quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui, parece que ele veio numa avaliação. O cara ligou, o pai dele parece que ligou aí, pediu uma avaliação, os caras fizeram. Ele já tinha jogado uma Copa São Paulo antes. E aí eu cheguei e os caras falaram, o Léo é assim, assim e tal. Aí eu conheci o Léo, o ano passado. Entendi. Ele ajudou a gente pra caramba, tanto no Campeonato Paulista como na Copa São Paulo. Entendi. E dos outros que foram utilizados pelo Felipe Conceição, apenas para viagem, alguns viajaram, mas o João Vitor, zagueiro firme, que pôde entrar em algumas partidas. Fala um pouquinho do João Vitor. É um futuro promissor também? O João Vitor é um zagueiro, eu falo, né? Ele chega firme, é um atleta que não sente nada, pode colocar ele para jogar que ele vai jogar tranquilo. Ele tem dificuldade um pouco no passe, mas isso aí ele consegue acertar depois, ajeitar tudo. Mas se o Felipe precisar dele, cara, pode contar com ele tranquilo. E muita gente falou do Bessan também, lateral direito. E teve... Ele pode fazer a meia também? Meia e lateral direito? Não, o Bessan é mais... eu utilizei ele como ala, né? Ala, né? É ala. Então, por exemplo, muita gente criticou o Williams Bahia. Pô, por que o técnico tirou o Williams Bahia? Por que manteve até o fim? Ele daria conta do recado? Eu acho que sim. Esse é um garoto que eu sempre apostei ali. Ele é muito forte? Desde quando nós colocamos ele para jogar, ele correspondeu todos os jogos. A maioria dos jogos, vamos por assim, correspondeu muito. É um cara tem muita força. E pra gente, o ala tem que estar dentro da área. E é um cara que estava dentro da área, sendo que ele fez, se eu não me engano, 3 ou 4 gols na competição. A Inter emprestou o Thomas para o Atlético Mineiro. Se o Thomas estivesse na Internacional, ele teria o protagonismo que o Léo Lopes teve? Se ele tivesse mantendo tudo o que ele fez com a gente, poderia estar no profissional. Então, ele foi emprestado. A gente fala que foi na hora certa, porque a Inter quer dinheiro, obviamente. Lógico. Mas se a gente soubesse, né, que o Pedro machucaria, que o Rafael Silva se machucaria, eu acho que o Thomas seria o cara da Inter. Se ele tivesse com a gente ali, ele ia ajudar muita gente, o Sub-20. No jogo contra o próprio Corinthians ali, que nós perdemos uns 3, 4 gols cara a cara, se tá no pé dele, de 3, 4 oportunidades, 2 ele faz. O marketing ajudou ele também a cortar o cabelinho igual do Ronaldo na Copa? Foi ele mesmo. Todo mundo falou desse corte de cabelo. Ele mesmo, na hora que os caras falaram assim, nós vamos rapar a sua cabeça, vamos raspar, porque era a primeira Copa São Paulo, isso eles fazem com todos ali. E ele falou, não, pode parar aqui, deixa assim que eu vou assim pro jogo. E pior que ele foi bem, fez um gol igual o Ronaldo. Fez. E na pré-eleição ele falou que ia fazer o gol e ia sair imitando o Ronaldo. Que sensacional. Esse você bota fé também? Também. Você acha que o Atlético Mineiro vai exercer a função de comprá-lo? Tomara, viu? Eu tô naquela assim, ó, se vai ou não vai, né? Mas se não for, tá bom pra gente também. Tem possibilidade dele voltar para a Copa São Paulo? Depende do Atlético. Se o Atlético liberar ele não quiser comprar ele pode voltar para jogar. E você tem acompanhado ele lá? Ele tá bem? Parece que ele machucou agora, mas ele fez o primeiro jogo dele no Brasileiro, ele fez gol. Primeiro jogo dele no Brasileiro. Aí depois ele oscilou bastante. No Campeonato Mineiro ele fez acho que 5 ou 6 gols já. Nossa, então vai ser difícil não comprar. Espero que compre para ajudar a Inter. Espero que volte para ajudar a gente. Com certeza. É do elenco que disputou o último Campeonato Paulista e agora se prepara para a Copa São Paulo de Juniores. Você perdeu o Cauã Caruso. Cauã Caruso, lateral foi pro direito, Luz. E o Bahia foi embora, né, pro São Bento. O Ronald, pela idade também, né, não estava sendo muito produtivo para a gente. E a gente preferiu apostar num cara mais novo do que apostar num cara mais velho que tá fazendo parte ali do grupo ali. Ô, Denis, desde 2015 que a Inter não cedia uma Copa São Paulo de Juniores. Pô, não tem jeito de voltar a sediar. Denis, que delícia que era. Você acabou de falar. Sim. Quando você entrou no Limeirão e viu aquele estádio cheio contra o Corinthians. Não tem jeito da Inter voltar a sediar. É muito difícil. É muito custo, né? A prefeitura tem que ajudar também, né? Porque só para a Inter bancar todas as coisas fica ruim. Mas seria prazeroso fazer um jogo aqui, o Limeirão lotado de novo, o elenco bem para jogar, seria interessante pra caramba. O que está faltando para a Inter passar da primeira fase? Toda vez fica no meio do caminho. Esse ano aqui, Edmar, eu falo que nós perdemos a classificação pro Cuiabá, né? Não foi nem pro Taubaté, nem Patriotas ali, nós perdemos pro Cuiabá, porque o melhor jogo nosso foi contra o Cuiabá. Nós perdemos em 2 minutos. No segundo tempo. Foi um erro do Daniel Nunes, que saiu o pênalti, e num erro, num passo para trás, nós tomamos o segundo gol. Esse que matou a gente. Porque contra o Taubaté, estreia, depois você fala para os atletas ali, pô, o que aconteceu? Pô, 5 mil pessoas assustou alguns aqui. Mas não pode, cara.
Aí contra o Cuiabá nós fizemos um jogo, para mim, até os caras do Cuiabá falaram, pô, nós não vamos conseguir. No intervalo do jogo, nós fomos 1-0 no placar, e depois os caras viraram, na hora que acabou, o Luiz Felipe chegou, falou, pô, tava difícil fazer ali, hein? Tava difícil entrar ali. O William, que era o treinador, chegou em mim e falou também, pô, Dentes, você montou um esquema ali que é foda. Não, a gente joga assim, cara. A gente joga assim. Luiz Felipe, para quem não sabe, é um limerense que foi revelado no chute inicial Corinthians e está no Cuiabá. Até aí no jogo contra o Taubaté, eu falei, são 15 minutos de jogo. Se o Cuiabá fizer o gol, beleza. Agora se não fizer, esquece. Vai ser jogo de compadre. Olha aí. Aí não deu outra. Nós ficamos assistindo. O Cuiabá teve uma chance de fazer o gol, o cara chutou, o goleiro pegou. O goleiro pegou muito. E depois só teve mais uma chance com o Luiz Felipe, que na hora que ele entrou, ele chutou uma bola de fora da área e o goleiro pegou de novo. Com o Júnior Rocha, a gente sabe que você tinha uma distância, conversava tal, mas o Júnior não era muito acessível com a base. No final que ele acabou sendo, acompanhava alguns jogos. O Felipe é mais, assim, próximo da base, conversa mais com você? O Júnior tem o jeitão dele, né? Ele é mais direto. Ele é mais direto. Ele fala o que é necessário contigo e pronto. O Felipe já tem um pouco mais de abertura. Perguntava dos atletas, quando ele chegou já perguntou, pô, a gente vai conversar pra caramba, vamos precisar fazer algumas coisas assim e tal. Eu falei, não, vamos embora, cara, vamos fazer. Se você precisar de mim, pode contar comigo aí. Sendo que ele acompanhou os jogos. Teve um jogo que ele pegou a comissão, colocou na salinha lá da comissão técnica lá e falou, vamos assistir o jogo aqui da base aqui. Aí que ele começou, quero fulano, quero esse, quero aquele. Ele assistia os jogos, ele ia no estádio ali ver os jogos. Muito bom, cara. Para falar, conversar com ele, tranquilo. E ele explicava quando ele pegava jogador do seu time? Olha, vou precisar, pô, vai te prejudicar? Ou não ele havia perguntava essa assim, pô, você pode liberar, vamos lá, Bessan, você pode liberar o Bessan? Não posso, cara, pode ir embora, mano. Não, porque eu perdi o lateral, assim, lateral machucado e tal, o zagueiro machucou, vou precisar colocar o Porto de zagueiro, vou precisar aqui, não, pode ir. Edmar, igual eu falo, eu faço jogador profissional. Então, precisar de 10, 15, vai, vamos atrás de outro. Vai ser difícil achar, vai, mas vamos atrás. Esse é o nosso trabalho. No 15, quantos atletas estão jogando lá que passou comigo no profissional? Verdade. Tem um monte de atletas jogando. Isso pra gente é prazeroso pra caramba. Tá. Como é seu relacionamento com Danilo Maluf, presidente? Não tem... A gente conversa, com 5 anos a gente conversa. Porque eu fico mais dentro da minha salinha ali, né? Não fico andando no Limeirão. Fico ali na salinha, fazendo trabalho, mas quando a gente se encontra, a gente conversa, pergunta como que tá as coisas, se precisa de alguma coisa e tal. É um cara inteligente, hein? Mas não é de muita cobrança? Não. Até o jogo que nós perdemos, que foi feio pra caramba, foi contra o 15, ele me chamou e falou, cara, fica tranquilo. Só evita olhar redes sociais. Evita olhar redes sociais, que é a melhor coisa que você faz. Puta, foi 5-1. 5-1. Nossa, virou 4-0, né, Denis? Foi um tremendo susto.